Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 10 packages essenciais para o desenvolvimento Flutter em 2022. E se você quer mais dicas como essa toda semana, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O primeiro package da nossa lista é o famoso Provider, isso mesmo, uma solução que é recomendada pelo próprio time do Flutter para auxiliar no gerenciamento de estado. Então por que o Provider ele é indicado, pessoal? Porque primeiramente ele utiliza as próprias funcionalidades do Flutter. Então ele utiliza uma classe chamada Inherited Widget, que basicamente vai funcionar para fazer a propagação de informações ao longo da árvore de widgets. Além disso, o Provider ele vai te auxiliar, por exemplo, no gerenciamento de instâncias, na localização de dependências nas suas classes, por exemplo, serviços, repositórios e outras. Então é um package que é super recomendado e você precisa aprender para 2022. O segundo package da nossa lista também tem a ver com o gerenciamento de estado, e ele é o GetIt. Tá? É um package também bem popular dentro do PubDev, e ele pode ser utilizado, como a própria documentação diz, em substituição ao Provider. Basicamente, o que esse package faz é implementar um famoso padrão que é o Service Locator, que basicamente, se a gente fizer a tradução, ele vai significar que ele vai fazer a localização de serviços. Então, assim como o Provider, ele pode ajudar você no gerenciamento de instâncias, de classes do tipo Singleton e localizar dependências dentro das classes que você precisar. Então, se você tiver repositórios, serviços, models, controllers, você pode instanciar todos eles usando o GetIt e depois localizar eles usando o GetIt em cada uma das classes. Tudo isso de forma automática e bem gerenciado, tá, pelo próprio package. O próximo package da nossa lista, na verdade, é composto por dois packages, tá? Que é o package MobX, tá? Que é um padrão aí para gerenciamento de estado de forma reativa, tá? Dentro do Flutter. E basicamente ele vai se comportar com esses conceitos. Então você vai ter a reatividade por meio de observables, você vai alterar esse estado por meio de ações, né, as actions, e toda a sua interface ela vai se tornar reativa por meio das reactions. Certo? Então é um padrão bem interessante para times de desenvolvimento ou quando você tem um produto, né, que tem vários times diferentes, então fica muito mais fácil você gerenciar o estado usando um mesmo padrão, certo? Com as regras bem definidas para o seu projeto. E também nós temos o Flutter MobX, que basicamente ele vai implementar aqui o Observer, né, o Widget Observer, que vai permitir ali uma maior reatividade no seu front-end. Então é um package bem recomendado também para 2022. O próximo package que nós vamos recomendar agora diz respeito às rotas. Isso mesmo, pessoal. Então, o GoRouter é um package que entrou recentemente na galeria dos packages favoritos, tá, do Flutter, né? Por isso que vocês veem aqui essa bandeirinha, né, Flutter Favorite. E basicamente o que ele faz é auxiliar no gerenciamento de rotas, ou seja, da navegação de forma declarativa. Então o que acontece? Para você reduzir complexidade entre plataformas, por exemplo, web, mobile, Android, iOS, enfim, você vai utilizar uma solução como essa, declarar suas rotas previamente, e aí o package vai auxiliar tudo nessa questão ali de navegação dentro do seu app. Além disso, ele vai trazer outras funcionalidades, como, por exemplo, as políticas de acesso para você proteger determinadas páginas ou, né, as rotas, nesse caso, para uma política de usuário, por exemplo, se aquele usuário tem permissão ou não de acessar uma página, os famosos deep links. Então, imagine que você tenha um link vindo externo do seu app e você consegue navegar de forma correta ali para uma funcionalidade, entre outras. Então recomendo vocês darem uma olhada no GoRouter e é um package aí que tem tudo para bombar em 2022. O próximo package, pessoal, é o Logger, tá? É um package, como o próprio nome já diz, ele vem para auxiliar o desenvolvedor no gerenciamento dos logs, tá? Durante o desenvolvimento. Né? Para você substituir aquele famoso print, tá? Para você fazer o debug ali do seu app. Então é bem interessante, tá? Como vocês podem ver aqui na própria página, ele traz outputs diferentes. Então você pode ter logs de erro, logs de warning, informações, entre outros, de uma forma muito mais apresentável na tela. Tá? Além disso, como vocês veem aqui, ele tem uma widget, tá? Que é o Log Console, que quando o seu aplicativo ele estiver em modo debug, você pode simplesmente filtrar aqui ou mesmo exibir os warnings direto no seu aplicativo.
Então isso aqui às vezes pode ser muito mais prático na hora do desenvolvimento do que você precisar ficar consultando o console, né, tá, do VS Code, por exemplo, toda hora. Então é um package bem recomendado também para 2022. O próximo package, pessoal, é o HTTP, que basicamente é um cliente, tá, para o consumo de APIs usando tal protocolo HTTP, que é nativo do próprio Dart. Tá? Então existem várias outras soluções que também são populares dentro do mercado, tá? Mas o HTTP ele é interessante porque ele é nativo do próprio Dart. Então você não depende de um package externo que às vezes faz uma outra implementação para essa comunicação com APIs web, tá? Ou APIs REST. Então é um package indispensável, tá? Todo projeto vai acabar se comunicando com uma API web, então o HTTP ele é extremamente recomendado também para 2022. O próximo package, pessoal, também resolve um problema bem interessante quando você tem aplicativos que trabalham com muitas imagens. Então, por exemplo, um e-commerce ou, por exemplo, uma rede social, enfim, que vai estar consumindo várias fotos de uma API web. Então, o que acontece é que esse consumo de dados, né, de banda, pensando, por exemplo, no usuário que está no 3G, obviamente vai tornar, né, a navegação ali do usuário muito lenta, além de usar muita banda, né, muita rede ali do usuário. Então, para isso existe esse package que é o Cache Network Image, e basicamente o que ele vai fazer é baixar uma imagem da internet a primeira vez e ele vai salvar isso no cache do telefone do usuário, tá? no device do usuário. E aí o que acontece é que na próxima vez que essa requisição, a mesma imagem for feita, o package ele vai ler então essa imagem diretamente do cache, tornando muito mais rápido e obviamente ele não vai consumir então a banda, né, do 3G, do 4G ali do usuário. Então é um package extremamente essencial, tá, para 2022. Um package que quase todo mundo utiliza e também é essencial para 2022 é o Google Fonts, que vai permitir que você customize todas as fontes dos textos do seu aplicativo. Então, se por exemplo o seu aplicativo que você está desenvolvendo ele tem um branding específico, que usa uma fonte específica, você pode utilizar o Google Font para fazer essa configuração. Também é interessante você prestar atenção nas configurações e nos exemplos aqui que tem dentro do PubDev, principalmente para você entender que o Google Fonts ele vai puxar as fontes primeiramente da internet. Então, assim como o plugin anterior que a gente viu, existe uma opção de você salvar as fontes dentro do seu próprio aplicativo e que a leitura dessas fontes seja do sistema de arquivos locais. Então, por exemplo, se o usuário estiver offline, ele ainda assim vai conseguir ver aquelas fontes. Então é extremamente importante você conhecer essas configurações, tá? E seguir os exemplos que o próprio package coloca aqui no PubDev. O próximo package diz respeito a um padrão muito utilizado em aplicativos que tem longas listas de dados que são consumidas, por exemplo, de uma API REST ou muitas vezes de um banco de dados remotos. E essa funcionalidade é o Infinite Scroll Pagination. Então o que acontece, né? Quando você tem uma lista muito grande de dados, né, a famosa lista infinita, é muito comum isso, por exemplo, em redes sociais. Você precisa, né, ir carregando os dados conforme o usuário ele vai fazendo scroll na tela. Então, por exemplo, vamos supor que você carregue ali 10 itens, quando o usuário chegar no final da tela, ele vai carregar mais 10 itens e assim por diante, certo? Então é o famoso Infinite Scroll. Então esse package, ele traz uma abordagem bem interessante, né? E ele diz aqui que ele é agnóstico de frameworks ou mesmo de arquitetura. Então ele vai se ajustar muito bem a todos os projetos aí em 2022. É uma abordagem extremamente simples e como vocês podem ver aqui na imagem, ele vai funcionar muito bem para você carregar via API ou um banco de dados remotos como Firebase, entre outros, certo? Então, deixo essa recomendação para vocês do Infinite Scroll Pagination. E por último, pessoal, um conjunto de packages, tá, que é essencial para todo projeto em 2022 e que se você não conhece, você já deveria conhecer, é o Firebase. Isso mesmo. Então, o Firebase ele disponibiliza todos os packages, todos os plugins a partir do Flutterfire, né? Então firebase.flutter.dev. Então é um conjunto aqui de packages para as funcionalidades do Firebase, que vai atuar como uma plataforma de back-end como um serviço. Então por que ele é interessante, pessoal? Porque ele tem várias funcionalidades, como por exemplo Analytics, ele tem packages para autenticação do usuário de forma basicamente automática, tá? Ele tem banco de dados que é o Cloud Firestore, ele tem funções serverless para você trabalhar na nuvem, ele tem o Cloud Message aqui para você trabalhar com Push Notification, então basicamente aí todo aplicativo vai ter Push Notification. Você também tem o Cloud Storage para fazer armazenamento, né, de fotos e vídeos e arquivos na nuvem.
Tá? Você tem, por exemplo, aqui o Crashlytics para você fazer todo o trabalho ali relacionado ao crash, né? Quando os analytics de crash, quando o seu aplicativo der algum bug. Tá? Você tem os Dynamic Links, tá? Para você, por exemplo, fazer links externos ao seu aplicativo. Tá? Enfim, você tem uma série de funcionalidades que então você precisa conhecer em 2022. Às vezes você não vai utilizar todas as funcionalidades, mas, por exemplo, se você precisar de Analytics ou de Push Notifications, ou até mesmo o famoso Remote Config aqui, tá? Para você fazer, por exemplo, as famosas Feature Flags, tá? Que é basicamente você permitir que alguns usuários tenham acesso a uma determinada funcionalidade. Então, alguma funcionalidade você vai acabar utilizando, e a maioria dos apps grandes hoje utilizam pelo menos uma funcionalidade do Firebase. Então, é um package indispensável para você conhecer em 2022. Esses são alguns dos packages que eu considero essenciais para 2022. E se você utiliza ou conhece algum package muito utilizado e que não está nessa lista, deixa aqui nos comentários e quem sabe a gente faz uma parte 2 desse vídeo, né, apenas com os packages recomendados por vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para dar aquela força no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!